Olá, eu sou a Luciana Mello, estou aqui hoje a convite do Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil no Núcleo de Nova York. Eu sou uma profissional na área de planejamento financeiro e seguro de vida e meu foco é a comunidade brasileira. Eu uso os meus conhecimentos na área financeira para orientar pessoas, famílias, empreendedores, profissionais autônomos, donos de negócio, a se organizar financeiramente para obter os seus objetivos financeiros e objetivos de vida. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre proteção e planejamento. Por que proteção? Proteção é a primeira fase do planejamento financeiro. A gente chama de planejamento defensivo. Ela é a base da pirâmide financeira. E o que eu quero dizer com isso? Bom, vamos lá. Quando eu pergunto para alguém o que você tem medo de perder, a maioria das pessoas falam de pessoas queridas, de pessoas da família, de filhos, de pais, de cônjuges. A minha segunda pergunta é: qual o seu bem mais precioso? A maioria das pessoas me responde: minha casa, meu carro, meu barco, minha fazenda, etc. Então, a primeira resposta está perfeita. Realmente, o que a gente tem mais medo de perder, a gente precisa proteger. E a segunda resposta está equivocada, porque quando você pensa em bem mais precioso, você tem que lembrar que para obter todos esses bens, você trabalhou. E o bem mais precioso é a sua capacidade de trabalho. E para ter essa capacidade de trabalho, obviamente, você precisa ter a sua vida. Então, o seu bem mais precioso é a sua vida. Estabelecida essa proteção, passamos para a segunda fase do planejamento financeiro, que seria o planejamento ofensivo. O planejamento ofensivo tem como primeira etapa o estabelecimento de um fundo de emergência. O fundo de emergência, como o próprio nome diz, serve para uma situação inesperada e de emergência. Por exemplo, como a perda de um emprego, a falência do negócio ou um prejuízo no negócio. Também no caso de um acidente que você vai demorar para se recuperar, ou uma cirurgia que você vai demorar para se recuperar, coisas que não estavam nos seus planos. Uma pandemia, por exemplo. Então, quando você precisa parar, né, de receber a sua renda por situações que estão fora do seu controle, você tem esse fundo de emergência que deve ser constituído de 3 a 6 meses do seu salário mensal para você poder ter tranquilidade e paz de espírito para tomar decisões importantes na sua vida ou no seu negócio. Então, como vai ser os seus próximos passos? Por exemplo, no caso do seu negócio, se você teve que parar, como você vai se reinventar, quanto tempo esse negócio vai aguentar sem você. Por exemplo, no caso de você ter sofrido um acidente ou tido uma cirurgia, no caso de uma pessoa que perdeu o trabalho, para dar tempo dela procurar um novo trabalho. Para tudo isso é criado o fundo de emergência. Essa é a primeira etapa do planejamento ofensivo. Depois, a gente passa para a fase do planejamento em relação à alocação de fundos para realizações de objetivos dessa pessoa, dessa família, desse empreendedor, desse empresário. Então, o planejador financeiro senta com essa pessoa e vai estabelecer os objetivos de curto, médio e longo prazo. Para um empreendedor, os objetivos de curto prazo poderiam ser, por exemplo, o estabelecimento de uma plataforma online, onde a pessoa vai fazer suas vendas online ou onde ela vai poder prestar um serviço online, né? Um objetivo de médio prazo poderia ser, por exemplo, a criação de um novo produto. E o objetivo de longo prazo poderia ser a abertura de uma filial.
Depois que é estabelecido, então, todos os objetivos de curto, médio e longo prazo, o planejador financeiro vai sentar e vai verificar o orçamento da pessoa, da empresa, e vai verificar onde estão sendo feitos as alocações de fundos, onde estão sendo feitos gastos desnecessários, onde se pode realocar esses fundos, e aí sim começamos a orientar, né, como se pode agora direcionar essa pessoa, essa empresa, para acúmulos de bens para chegar aos objetivos desejados. O planejamento financeiro é muito importante também para se evitar pagamento excessivo de impostos, principalmente quando a pessoa tem interesse em deixar legado para as próximas gerações. Aqui nos Estados Unidos, os impostos de transferência de patrimônio são muito altos. E se você não planeja adequadamente, os impostos podem ser impedimentos para você realizar os objetivos traçados. Continue focado nas possibilidades de prosperidade do seu negócio e não se esqueça de planejar e proteger. Muito obrigada.